Eu vejo o Brasil se transformando numa ditadura, né? A gente se transformou numa ditadura. Uma ditadura? Por quê? Quando um juízo supremo pode ignorar a Constituição a bel prazer, ele não virou um ditador? Não é isso que ditadores fazem? Um autoritário, né? Sim. Mas tá tudo em cima dessa questão de você ter muito direito e não sofrer com isso, né? Por isso que a gente sempre vai voltar nessa questão da corrupção moral. Teria que ter algum tipo de freio, algum tipo de penalização para atos que vão contra a Constituição. Pois é. É algo que não existe hoje no Brasil. Então, se de repente algum político estiver nos assistindo, vocês poderiam pensar em algo que fosse, caminhasse tentando, né, frear isso, essas tomadas de decisão arbitrárias que elas estão indo, então, além da Constituição brasileira, a bel prazer do indivíduo e do que ele deseja. Pois é. Por isso que é uma ditadura essa porra. E os políticos estão com medo, mano. Eles estão com medo. Tá todo mundo com medo do Alexandre de Moraes, cara. Ele é um cara só e escravizou 220 milhões de pessoas. Como que é possível, velho? Que país louco que a gente vive, mano. Mas eu acho que... Acho que tá mudando, certas coisas estão mudando, eu acho. Eu acho que a solução, ela tem que partir da sociedade civil. Ela tem que começar a fazer movimentos. Você próprio poderia liderar esses movimentos, que eu acho que as pessoas têm visto em você um símbolo, assim, de tá desafiando o establishment, por assim dizer, e que estaria nesse aspecto de estar defendendo essas questões de liberdade de expressão, de direitos dos cidadãos de poderem falar e terem comportamentos que eles quiserem, né? Nessas questões sociais também. Sim. Então, até você pensando em um sentido estratégico para te ajudar, você poderia começar, de repente, puxar um movimento nesse sentido. Tipo, um movimento na rua? Não sei se um movimento na rua, você poderia estruturar isso. Botar pessoas pensantes, que tenham pensamento, que vão no sentido de liberar o Estado, de ter menos Estado, pensar em soluções para tentar ter algum tipo de freio contra essas questões que estão sendo impostas e que nada acontece com essas decisões, para poder ir pensando, então, como a gente articula isso, o que a gente poderia fazer nesse sentido, mas eu acho que a solução não vai vir dos políticos. Ela tem que vir da sociedade civil. Não, legal, eu concordo com você. Eu acho que o que eu tô fazendo é desobediência civil. Sim. Que é o que eu tô fazendo. O Xandão mandou me banir, eu tô banido pela Justiça Suprema do país. Espero que ele não venha me prender aqui nessa live. Bom, se não me prendeu ainda, não vai chegar em você ainda. Mas eu tô... E, tipo, quando a gente desafia o Alexandre de Moraes dessa forma e continua fazendo o programa e estando ao vivo, e o Rumble tá lutando contra a decisão, tanto meu canal ainda tá no ar, a gente ainda tá aqui ao vivo e tudo mais. Sim. Quando isso acontece, a gente começa a colocar um arranhão no poder do Xandão. Uhum. Porque muito do poder do Xandão vem de todo mundo obedecer a ordem legal dele. Uhum. Sempre que ele toma uma ordem legal, todo o aparato estatal obedece. A única forma da gente destruir essa ilusão, que o poder dele é uma ilusão, Sim. é o medo no coração das pessoas. Uhum. Se a gente destrói desrespeitando a autoridade dele. Uhum. Ele não tem mais autoridade, de verdade. Ele é um ditador. Uhum. Esse cara tinha que ser punido pela lei por traição da pátria, tá ligado? Quando a gente não obedece o Xandão, a gente começa a dar início ao fim do poder dele. Porque aí as pessoas vão perceber que ele era um tigre de papel, pô. Não é, ele não tem a capacidade de me prender. Mesmo se eu desafiar ele. Se isso acontecer, se ele me prender, fudeu. Aí eu espero que vocês vão lá fazer uma manifestação pra me tirar da cadeia, qualquer coisa. Mas se ele não me prender, imagina se eu continuo fazendo. Imagina se eu venço dele na justiça. Aí eu acho que a gente começa a ter uma mudança. A vislumbrar uma mudança. Eu acho que essa é a minha esperança, digamos assim. Mas é muito curioso isso. Quando a gente pega o que seria a justiça, quando eu falo o que seria, como ela seria imaginada, né? Num mundo ideal, não nesse mundo que a gente tá agora. Mundo podre. Nesse mundo meio caótico que a gente tá. Mas a justiça, como ela é pensada, ela seria o respeito às leis. Quando a gente passa a ultrapassar as leis por conta de convicções pessoais
Ou seja, ultrapassa as leis, ultrapassa a Constituição. E tudo que você está fazendo de tomada de decisão não está mais conversando nem com a lei, nem com a Constituição, a gente, então, parte do princípio que essas decisões são de cunho pessoal, certo? Sim. Então, isso já não é justo, isso já seria ilegal. Sim. Total. É totalmente ilegal o que ele tá fazendo. Eu acho absurdo, o cara ainda tá solto aí todo mundo ainda olha pra ele como um grande ministro. O cara é um bandido, porra. O cara rasgou a Constituição. Isso aí é absurdo. Rasgar a Constituição. Imagina se um juiz americano decide numa canetada... Não, todos os americanos vão ter que devolver suas armas, porque eu decidi. Eu interpretei a segunda emenda dessa forma. Ia ter uma guerra lá, tá ligado? Mas no Brasil isso aconteceu e o brasileiro só cagou. Porque o brasileiro não tem a menor ideia do que é um Estado de Direito democrático. Ele não tem menor... Ele não se considera o brasileiro, entendeu? Ele não acha que o Estado é dele. Ele acha que ele é do Estado. É uma percepção muito louca que a gente tem aqui. Mas eu não sei, assim, até que ponto os brasileiros, eles conseguem, assim, entender realmente o que está acontecendo. Porque nessa aparência que a gente tem hoje do Brasil como... país mesmo, as instituições parecem funcionar. Assim, a gente não está vivendo uma revolução nas ruas, as empresas estão abertas, nesse sentido. Tem uma normalidade, um aspecto de normalidade. Exato. O cotidiano da maioria da população, ele ainda acontece. Sim. Então, eu acredito que como nenhuma dessas decisões está, de fato, atingindo a pessoa no seu âmbito privado, a pessoa ela não tem essa percepção que é uma coisa que pode levar a atingi-la no âmbito privado. Porque as tomadas de decisão totalitárias de um Estado, elas não são feitas, assim, de um dia para a noite. Elas são feitas de forma gradual. É como se a gente estivesse botando a lagosta na panela. Total. Para que ela vá aceitando aos poucos a sua própria morte. Exatamente isso. Então, é difícil, assim, se as pessoas elas não enxergam agora que ainda, de repente, pode ser feito alguma coisa, a tendência é que a gente dê cada vez mais poder e alimente o Estado com esse poder, porque a gente passa, então, a legitimar esse poder. Sim, com certeza. Porque se a gente aceita tomadas de decisão impositivas, nesse sentido da livre expressão, da sua liberdade, da sua vida privada, porque você está sendo invadido na sua vida privada. Independente se é na sua vida econômica, faz parte da sua vida privada, é seu trabalho. Né? Sim, eu fui proibido de existir. Então, você já está dentro dessa esfera onde você está vendo o tipo de poder para onde ele pode ir, o que ele pode fazer, né? Total. Então, você já está... Pra mim já chegou. Pra você já chegou. Por isso que eu tô gritando aí na internet. Acorda! Mas como não chegou para outras pessoas, elas ainda vivem nessa aparência normalidade, é difícil elas... Acordarem, né? Não é mais acordarem, mas verem o tamanho do problema que o Brasil está se encaminhando, né? Porque a gente está indo, gente, para um estado maior. É isso que a gente está indo. Um estado muito grande. E que provavelmente vai estar alinhado à China. Eu quero que vocês pensem se vocês querem estar alinhados à China. Ele falou que quer. Olha, se for pra... eu não queria perder as liberdades, né? Mas eu queria ficar rico com a China, viu? Porque é impressionante o que a China tá fazendo, tá ligado? Por mais que eles sejam uma ditadura e tudo mais, sem liberdades individuais, eles conseguiram fazer essa ditadura funcionar muito bem no capitalismo, entendeu? Eles estão se desenvolvendo como tecnologia real, estão colocando sonda na Lua, sonda em Marte, eles estão começando a jogar um jogo que antes era totalmente exclusivo dos Estados Unidos, né? Sim. Eles estão clonando gente, fazendo super bebês, um monte de coisa. Eles estão agora também com um projeto de cabos submarinos também. Entendi. Que eles querem passar lá do Mar do Sul, para eles não terem mais contatos com cabos submarinos dos Estados Unidos. Aí dá pra cortar a internet, aí nem com VPN tu vai conseguir, maluco. Por isso que eu tô te perguntando, você quer ficar do lado dos chineses? É porque do lado tem os chineses, mas do lado ocidental tem os globalistas que querem me matar, então na verdade eu não quero ficar do lado dos chineses, eu queria, na verdade a minha visão sobre como a China poderia ser útil pra gente nesse momento pelo fato da China e da Rússia estarem mudando a ordem mundial, isso é
uma oportunidade que aparece para o Brasil também, que sempre esteve num estado de colônia perpétua justamente por causa da hegemonia americana, que não quer uma China ou uma Rússia no quintal deles, né? Então, abrindo essas possibilidades, a gente ter um outro grupo para jogar junto e não depender só dos americanos, pode fazer, se o brasileiro for esperto, pode fazer com que a gente finalmente desenvolva o nosso país com tecnologias e infraestrutura e tudo mais. Certo. Então, acho que a China poderia ser um aliado se a gente soubesse costurar essa aliança. Mas isso não significa importar o governo, forma de governo deles. Isso significa ser um aliado estratégico com troca de informação, de recursos e tudo mais. E para isso a gente precisava ter um país, de verdade. A gente precisava ter um Brasil mesmo, com uma ideia de nação e com um projeto nacional. Mas o que a gente tem agora é um Estado que foi alugado pelos globalistas, que compraram todos os nossos políticos e a mídia, e eles vão só passar essas pautas globalistas. Vão vender a Amazônia para a ONU, vão colocar leis internacionais para decidir o que acontece aqui no território em relação ao meio ambiente, colocar a taxa de carbono para cobrar do brasileiro, que é o país mais limpo do mundo e que é responsável por menos de 1% de toda a poluição já jogada no meio ambiente, que é cobrar do povo brasileiro mais caro na carne, mais caro na água, mais caro na energia, para um pseudo tentativa de salvar o mundo, que não vai salvar porra nenhuma, porque os caras continuam queimando carvão na Alemanha e na Índia e na China, e só o Brasil vai ficar pagando taxa de carbono sem poder explorar os seus recursos naturais e ainda escravo diplomaticamente de leis internacionais. É isso que eles vão fazer com o Brasil. Isso é o que a gente chamaria, que você está colocando, o último ponto a respeito de medidas ambientais, né? É o que a gente chama de guerra ecológica, onde você cria fatores dentro da natureza que eles são artificiais para justificar tomadas de poder dentro desse país. Isso está dentro do livro chinês que eu citei no início da live também. Entendi. A China que patrocinou isso aí? Ela ensina Tô começando a achar que a China tem alguma coisa com os globalistas mesmo, viu? Tô começando a achar. Ela ensina como se faz a guerra ecológica no livro. Entendi. Então, ela já tem conhecimento de como funcionaria essas questões internacionais para tentar impor dentro do país essa dominação pela ecologia, por assim dizer. Entendi. Porque você vai criando factoides para justificar você impor decisões internacionais nesse país, e aí o país vai ficando meio minado, né? Tipo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Se você Mentira, destruir... os mares são o pulmão do mundo, gente. Pois são as algas que fazem o bagulho. Então é isso, esse é o futuro do Brasil. Ser uma colônia pra sempre é muito triste, Bárbara. É muito triste essa porra, cara. Mas eu acho que a questão chinesa é muito complicada, Monark. Porque a gente vê, assim, como eu estava te falando, você tem muito medo dessas questões de censuras, liberdades e tal. E como eu havia falado, a China ela já está propagando esse tipo de pensamento dentro desses organismos multilaterais. Então, ela está colocando seus interesses do que ela acredita como os estados têm que agir dentro de seus próprios estados. Ela não força, mas isso coaduna com os interesses chineses. Ela compra isso, né? Ela compra você quer uma infraestruturinha? Você quer que a gente constrói uma ponte muito foda aí? A gente constrói, mas tem esse acordo que tem que assinar. Esse pensamento sinocêntrico... lembrei, viu? Eu errei a palavra no início da live, mas eu lembrei agora. Esse pensamento sinocêntrico, ela vem desde o Império Chinês. Entende? Entendi. Então, assim, quando a gente está falando... É o reino do meio, né, que eles falam que eles são. Quando a gente está falando, por exemplo, você colocou que os Estados Unidos era uma espécie de imperialista dos últimos anos, que ele era o hegemon. Sim. Ok, mas a gente já teve outros impérios no curso da humanidade, a balança de poder já esteve em outros aspectos, onde esse dominante, esse imperador também estava dominando o mundo, por assim dizer. Foi a Inglaterra durante tempo, tem uma época que foi a França, a China. A China, mó tempo atrás. A China é um país de 5 mil anos, né? Exato. A China tem história pra caralho, né? Exato. E o Xi Jinping, quando a gente vai ver os discursos dele, fora a questão ideológica em si, ele faz esse resgate do pensamento imperial chinês, onde ele vê que a China ela tem que voltar a ser o centro do mundo. E quando a gente está falando de centro do mundo, a gente está falando também de um centro de decisões globais. Entendi. Então, por isso que ela tem, sim,
essa questão de não só desafiar a ordem global, mas ela se impor como a nova ordem global. Então eles são globalistas nesse sentido, né? Seria. Por isso que eu não acredito que o mundo é multipolar, por exemplo. Pegue só outra questão chinesa que as pessoas adoram falar, que é a questão filosófica da China. Qual é a questão filosófica da China? É Confúcio. Ah, sim. Sim. Então, a gente tem por ele uma visão coletivista. Isso é totalmente oposto da ordem, por exemplo, que a gente tem liberal, que é individual. Olha como as coisas elas vão se conversando dentro da China e a gente tem tudo rodando em torno do coletivo. Tudo a gente é levado dentro do pensamento chinês, seja pelo marxismo maoísta, seja pelo pensamento imperial sinocêntrico, seja pela filosofia, a uma sociedade mais coletiva e liderada pela China. Entendi. Mas quando você tem a China querendo dominar o mundo, os Estados Unidos, os globalistas querendo dominar o mundo... Estados Unidos, em tese, ainda dominam o mundo, né? Em tese. Mas todo mundo querendo concentrar. Eles vão brigar, eventualmente, com né? certeza. E quando eles brigarem, a gente não cria um mundo multipolar? Então, eu acho que hoje, na minha visão de mundo, por mais que a gente ainda tenha... dentro do aspecto de estudos das relações internacionais, muito grande, e até de vários analistas mesmo que estão em jornais, essa questão de ainda centralizar os Estados Unidos, na minha visão, hoje o mundo ele já é bipolar. Tá? Eu já consigo, assim, notar de forma muito clara aonde os jogadores estão se posicionando dentro do que a gente chama aqui, eu já coloquei várias vezes aqui, de arena internacional. A gente vê quais são os países que estão do lado dos Estados Unidos, quais são os valores, o que eles querem. E a gente vê quais são os países que estão do lado da China, quais são os valores e o que eles querem. Isso já não é uma espécie de mundo bipolar? Na minha visão, é. Não, com certeza. Só não colocaram ainda qual é esse nome. Antigamente, tinham dado nome de Guerra Fria, né? Uhum. É uma nova Guerra Fria agora, entre esses dois polos. Então, o polo Estados Unidos e o polo chinês, né? Tem pessoas que não afirmam isso porque elas vão partir da sua visão que o mundo ele seria multipolar com essas várias frentes de tomada regionais de decisão. Eu não tenho essa visão. Porque você vê a Índia tá... Mas ela tem um poder regional, né? Sim, mas, tipo... Não é global, é diferente. Não, tudo bem, mas a China não domina a Índia, por exemplo, né? Não, até porque eles têm questões ali envolvendo o Tibete, sim. Pois é, então, Himalaia. eu não sei. Eu entendo a visão do mundo bipolar, porque realmente a China e os Estados Unidos são são as duas grandes potências. Sim. A Rússia é uma grande potência, tem muito Sim. mais, só que economicamente a China porque é o titã de verdade. Hoje né? a Rússia é uma grande potência militar ainda, mas economicamente está enfraquecida, sim. Mas, ao mesmo tempo, você tem a Índia, você tem o Irã, e você tem a Rússia, você tem muitos atores que não estão... estão jogando junto com a China, mas não necessariamente são escravos Tipo, você não tem a mesma relação da Alemanha com os Estados Unidos que a Índia com a China, entendeu? A Índia é muito mais independente da China do que a Alemanha é dos Estados Unidos. Então, eu acredito... Mas a Alemanha era muito independente também da Rússia, né? Ela era, no caso do petróleo, né? E do gás, sim. Sim. Questão energética. Então, mas pra você ver como eles sofreram um baque econômico gigantesco por causa dessa guerra, porque eles são escravos do contexto globalista. Então, não é mais um país de verdade. A China é um país de verdade. Tipo, a Índia é um país de verdade. O Irã é um país de verdade. Por mais que incrível que pareça, é um país de verdade. O Brasil não é um país de verdade, entendeu? A Alemanha não é um país de verdade. Então... eu acho que existe uma multipolaridade nesse sentido, porque todos os países estão com mais liberdade geopolítica. Tipo, os caras ficaram pressionando a Índia pra caralho, vocês estão comprando gás da Rússia, tá comprando gás da Rússia. Os indianos mandaram, vai tomar banho, tu também tá comprando gás da Rússia, ou compra mais que a gente. É que compra indiretamente pela China, né? Exato. E aí você tá querendo falar alguma coisa da gente, então a Índia tá se posicionando muito soberana Então, isso me faz pensar que talvez esteja sendo construído um mundo multipolar. Seria, até pode ser wishful thinking, pode ser algo que eu quero que aconteça, porque seria bom pra gente, como o Brasil, né? Certo. Mas eu acho que tem chance da gente tá vendo uma construção de mundo multipolar também.
Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!